Fala, gente! Vocês são rápidas, hein? Vocês já saíram de lá e já vieram para cá. Perguntinha. Alguém tem alguma coisa que queira esclarecer, queira perguntar? Eu estou finalizando a correção do trabalho de vocês. Como vocês sabem, estou gripadinha, tá? Mas, se Deus quiser, não é nada. Estou finalizando alguns chats, algumas pessoas no chat já me perguntaram isso. Estou finalizando a correção do trabalho de vocês. Eu não gosto de mandar, de liberar conforme eu corrijo, porque aí eu favoreceria uns e deixaria outros esperando mais tempo, e eu não acho isso justo. Então, eu libero para as duas turmas quando eu tiver tudo corrigido. Acho que na tarde de hoje eu já consigo finalizar tudo. Estou fazendo como eu fiz no primeiro, puxando o relatório de plágio. Para já mandar para vocês, porque assim vocês já vão tendo isso na cabeça de vocês, essa ideia na cabeça de vocês, o que vocês podem, o que não podem, tá? Bem legal. Júlia, estou achando do que eu acho, do que eu sempre acho em todas as orientações de TCC que eu faço no Munir. Já acho que uns 8 anos que eu faço orientação de TCC. Tem trabalhos excepcionais e tem trabalhos... 6 e está de bom tamanho, tá? Então, a gente tem realmente tem algumas coisas que você olha e realmente se surpreende, Júlia, e tem aqueles trabalhos que tá ali no mínimo aceitável, tá? Nesse momento, eu acho que não dá para a gente falar ainda nenhum dos casos de vou ter algum grupo reprovado, tá? Porque a gente ainda tem um tempinho para a gente poder correr atrás disso, tá? Mas a gente tem trabalhos muito legais, muito, muito. A gente tem umas coisas que realmente são fantásticas, tá? Tive conversa... vamos aproveitar. Eu sei que eu estou com pouquinha gente, isso aqui é totalmente informal, mas eu acho que vale a pena eu dividir uma coisa. Não, tem 16, até que veio bastante gente. Eu acho que vale a pena eu dividir uma coisa com vocês e vocês me digam, inclusive, se alguém quiser falar, é só levantar a mãozinha e aí abre o microfone sem problemas. Eu tive conversando com o Maurício, coordenador do curso, e a FIEB gosta da ideia da apresentação. Então, acho que eu comentei com vocês que o Noturno, quando fez a apresentação agora no meio do ano, eles gravaram os slides, fizeram uma narração em cima do slide, fizeram essa gravação e mandaram. Eu, particularmente, não gostei. Eu não vejo sentido em fazer uma narração em cima do slide. Isso, para mim, não é apresentar. E eu tive conversando com o Maurício a respeito disso, já que tem que haver uma apresentação, como é que deveria ser a apresentação? E eu disse para ele que, na minha opinião, tá, mídia, o que deveria ser essa apresentação? Deveria ser já que a nossa ideia é usar toda essa nossa plataforma, todo esse nosso ambiente como algo ao vivo, é essa a nossa proposta, tentar nos aproximar, e eu acho que a gente deveria marcar uma reunião, um horário de reuniãozinho, tá? O grupo entra, eu e outros professores entramos também, e o grupo apresenta. Da mesma forma que se estivesse lá em pé, na frente do auditório, na frente da sala de aula, ou com um banner do lado, o grupo fala para a gente. E isso a gente grava. Esses, 10, 15 minutos de apresentação, a gente grava. E, para mim, isso de fato é uma apresentação. Então, uma narração em cima de um slide. E o Maurício até que achou a ideia interessante. Ele falou, faz sentido o que você está falando. Já que é para apresentar, então, isso sim é uma apresentação. Fica nervoso? Normal. Quer colocar slide, não quer colocar slide? Beleza, cada um faz do jeito que quer, mas vai ser uma coisa realmente feita pelo grupo naquele momento. Não aquilo onde cada um fala 3 ou 4 frases e depois todo mundo gruda as frases e sincroniza com o slide. Isso, para mim, é que não tem sentido. Então, o que nós faríamos? Como eu fiz algumas reuniões com alguns grupos, a ideia seria exatamente o que a gente fez naquelas reuniõezinhas de grupo. Todo mundo entra de microfone aberto, cada um de vocês fala, como se estivesse ao vivo, fala.
a gente grava e pronto. Esse é o registro que basta como apresentação. O que vocês acham dessa ideia? Se quiserem falar, ao invés de escrever, fiquem à vontade. Minuto de silêncio. Oh my God. Beatriz, eu achei a ideia muito boa, professora. Acho até mais confortável. Então, Beatriz, foi o que eu pensei também. Sabe por quê? Quando eu assisti algumas do Noturno, tá? A Ana Júlia também falou que acha boa. Eu assisti algumas do Noturno. Sabe a primeira coisa que eu pensei? Eu falei, peraí. Eles fizeram isso com calma. Não sei quanto tempo eles fizeram isso tiveram para fazer aqui, mas eles montaram slides, eles gravaram as frases narrando o slide, fizeram um filminho e colocaram isso no YouTube, mandaram esse link e foi isso que assistiam. Eu, quando assisti alguns desses, eu olhava e falava assim, gente, tinha que ficar muito melhor. Sabe por quê? Se você está fazendo um negócio totalmente gravado na sua casa, eu entendo que isso tem que ficar top. Porque se não ficou bom, você tem que fazer de novo. Ponto final. Numa apresentação ao vivo, isso é diferente. Tem um monte de coisas que acontecem. A minha cachorra latiu na gravação da aula de ADPE, não sei se vocês ouviram. Olha lá, ela latiu agora de novo. Não sei se dá para ouvir. Eu normalmente fecho porta, tudo, mas não sei se dá para ouvir lá longe. Ela está do lado de fora. Mas assim, isso é o ao vivo. Isso é o que acontece. Ah, vai gaguejar? Vai. As pessoas normalmente gaguejam. Tá? Eu estou habituada a gravar aula e de vez em quando você faz uma conjugação errada e conserta, ok, normal também. É ao vivo, tá? Não é uma coisa que foi preparada para isso. Então, a Beatriz usou o termo confortável, foi mais ou menos nessa linha que eu fui, Beatriz, porque não dá para você exigir mais, porque não existe o mais do ao vivo. O ao vivo é aquilo. Tá? É mostrar que simplesmente vocês estão preparados, que vocês conhecem o artigo. E eu acho que vocês mostram muito mais que vocês conhecem o artigo que vocês escreveram falando ao vivo, ao invés de gravar frases que narram um slide. Tá? Dos 16 que eu tenho na sala nesse momento, só 2 falaram. Das 15 que eu tenho nesse momento, só 2 falaram. Tá? O que os demais acham? Podem falar, gente. É só abrir o microfone e falar se vocês acharem mais confortável. Lembre-se que eu preciso saber o que vocês pensam a respeito das coisas. A Júlia sempre fala, não vai falar hoje, Júlia? A Amanda não está aí? A Amanda sempre fala também. Tem várias meninas que sempre falam, então quietinhas hoje. A Amanda não está aqui. E não... Meninas, falem, por favor. Isso. Gabriele, sabe, peraí, parei na Ana Júlia. Sabrília acha a ideia interessante. Gabriele, eu acho bacana a ideia, professora. Que bom, gente. Júlia, prof, mas aí essa apresentação em grupo poderia ser sem suporte? Como sem suporte, Júlia? O que você está chamando de suporte? Ah, com o slide? Então, Júlia, eu não sei. Usar o slide é fácil. Usar o slide é bem fácil. Eu também pensei, bem, peraí. Usar o slide é fácil, depois você aprende a usar o slide, tá? Eu até nas primeiras aulas, teve vários momentos que eu falei para vocês, espera aí, gente, não estou conseguindo compartilhar. Aliás, até hoje eu falo, vocês estão enxergando o slide? Então, Júlia, eu entendo que o slide não precisaria ser obrigatório, mas que nesse aspecto do slide, eu poderia ajudar. Os grupos que quisessem usar o slide, poderiam me mandar o slide e eu subo o slide no momento que vocês pedirem, certo? E eu, sabe aquela pessoa que fica no mouse, puxando o slide para frente? Próximo. Eu seria a pessoa do próximo. Vocês poderiam falar e eu simplesmente ia passando o slide, tá? Porque eu acho que isso poderia ser, sim, um motivo de nervosismo para vocês. Porque vocês nunca passaram por isso, mas nesse aspecto, para os que quisessem usar slide para dar suporte à fala de vocês, eu acho que eu podia tranquilamente ajudar,
tá? A gente começava a gravação, apresentava tudo bonitinho, até porque eu não posso fazer nada naquele momento, eu tenho que ficar quieto ouvindo. Então, eu podia ser a pessoa que subia o slide, se vocês falavam, explicavam, próximo, e eu apertava o botão, passava o slide adiante, e ia ficar bem tranquilo, tá? Então, quem quisesse usar slide, dava para usar slide sem problema nenhum, e eu poderia ajudar, tá? Ou eu posso ensinar como é que faz, aí acho que cada grupo poderia fazer da maneira que achasse mais conveniente, tá? Mas o slide, com o slide ou sem, dá para a gente fazer esse esqueminha, tá? Beatriz, então não seria algo obrigatório. Então, Bia, eu não sei se o slide precisa ser obrigatório, tá? Eu acho que o slide ajuda muito, porque olha bem, a aula de hoje, na hora que vocês pegarem o material, o texto que eu usei como base para montar a aula de hoje, esse texto que tem 2 páginas, não tem mais, esse texto acho que tem 4 páginas, tem parte 1 e parte 2, que é a aula passada e essa aula. Vocês vão ver que eu tirei vários trechos de dentro do material. Tá? Então, acho que a grande vantagem do slide é essa. Tá? Se eu tenho um slide, eu olho para o slide, eu sei a sequência. Eu bato o olho ali e sei qual é a sequência que eu preciso. Tá? Eu acho que essa é a grande pegada do slide. Se não quer usar slide, não usa. Mas não esquece que você vai acabar tendo que ter um papel escrito para você ter a sua sequência de ideias e saber até onde você vai, onde é que a sua colega continua, para a gente ter uma apresentação mais ou menos sincronizada, se não ficar uma entrando na fala da outra, e aí parece que ao invés de uma apresentação vira uma briga, né, de quem é que sabe mais. Então, se vocês olharem, um slide ajuda. Só não precisa ser um mega slide, tá? Eu não estou usando nenhuma... Vocês viram que os meus slides estão muito simples, não tem nada de... cai neve, solta fogos, não. São simplesmente frasezinhas colocadas ali para me ajudar. Então, acho que podia pensar nisso, mas acho que obrigatório não, tá? Eles falam de apresentar. Eles nunca falaram que é obrigatório um slide, tá? Júlia, não, ia prejudicar caso, então, o grupo preferir somente apresentar? Então, Júlia, eu acho que não. Eu não vejo por que o slide prejudicaria. Aliás, a falta de slide prejudicaria. Mas, de novo, eu acho que o slide ajuda bastante, viu? Por nada, não. Jenny, e assim, de novo, slide que nem eu estou usando nas aulas, gente. Slide com uma frase que faz sentido para vocês. Não é aquele monte de slide com foto, não. Isso é um artigo científico, tá? Nem dá para ter grandes ilustrações. Só se, de repente, alguém fez uma pesquisa e quer apresentar um dado. Aí cabe ali um gráfico de apresentação de alguma coisa. Só, tá? Só. Mas não vai pensar em slide que solta fogos de artifício, porque para artigo científico não funciona. Jenny, sua apresentação então será necessária. Jenny, bem, estamos conversando, não definimos nada ainda, tá? O que o Maurício tem feito? Ele tem sempre me consultado para quando a gente tem essas reuniões, o curso de secretariado vá com uma ideia fechada, tá? Então, a gente tem, eu e o Maurício, a gente tem conversado bastante sobre esses pontinhos, porque assim a gente já define a posição do secretariado, eu como orientadora e ele como coordenador, e a gente já leva essa posição do secretariado. Olha, o secretariado eu gostaria que fosse assim, tá? FIEB não soltou nada oficial, vai ter que ser assim, não sei se vão soltar. Hoje o que tem de oficial é que tem que haver uma apresentação, tá? Então, assim, como essa apresentação será feita, está meio à vontade. E como esse modelo está começando agora, inclusive do artigo científico, eu acho que quanto mais ideias houverem, melhor. Tá? Então, vocês achando legal, eu achando legal, o Maurício também achou uma ideia legal, essa ideia do ao vivo, de não ser uma coisa gravada, porque, de novo, no gravado a gente espera um negócio fantástico, a gente espera que não haja erro nenhum. Porque quando uma coisa é gravada, você espera que se houve uma falha, essa falha tenha sido corrigida. Se alguém usou um agente vamos,
que a pessoa deveria ter editado aquilo e corrigido para nós vamos. É isso que se espera de uma coisa gravada. No ao vivo a gente fala assim, estava nervoso, entendeu? Então é mais tranquilo de fazer. E reflete mais uma apresentação, né? Jenny, parei na Jenny. Júlia, é porque assim, professor, eu acho pertinente utilizar slide, porque é um suporte, é uma base e é mais formal, mas eu nunca apresentei de forma online, então eu não sei como vai ficar o roteiro disso. Roteiro disso. Eu já estou maquinando aqui na minha cabeça como vamos fazer. Gente, ó, antes de vocês maquinarem, Júlia e demais, vocês vão receber, eu vou colocar o texto do Oceano Azul e os slides. Leiam o texto do Oceano Azul e leiam o slide que eu preparei para vocês. Tá? Vocês vão olhar, eu tenho certeza que vocês vão falar assim, mas é só isso? É só isso. Tá? É pegar pontos importantes do texto de vocês e colocar no slide, como um tópico ou como uma frase que tem efeito, para dar uma continuidade no texto. Só. Não é nada, porque o importante é a fala de vocês e não o slide. Tá? Eu acho que o slide serve como referência, como um guia. Tá? E na hora que vocês entenderem, talvez vocês tenham assistido o PIN do ano passado. Eu não sei como foi, mas deve ter vindo mais ou menos na mesma pegada dos que eu orientava há 2 anos atrás. Não tem nada a ver o que vocês assistiram no ano passado com o que eu estou falando agora de apresentação. Nada a ver. Tá? Então, acalmem os coraçõezinhos primeiro, tá? Esperem eu subir, a gravação demora um pouquinho para disponibilizar para mim, tá? Então, espera eu subir, mas o texto eu já mando, antes da gravação, só para acalmar o coração. Esperem, leiam o texto, e depois abram os slides que eu montei e olhem os dois. Vocês vão ver que eu não criei nada. Eu peguei um fundo de slide, peguei alguns trechos que eu considerei os mais importantes, e são esses textos que norteiam a minha fala. E aí eu vou passando por todo o texto só com esses grandes lembretes que eu tenho. Tá? Então vocês vão ver que é bem tranquilo de montar esse slide, tá? E a apresentação, tá? Pensa que se tiver o grupo online, eu sou a pessoa que está no mouse, eu sou a pessoa que está no computador. Então, a gente vamos começar? Vamos. Eu subo o slide, eu boto para gravar. Se alguém quiser aprender, a gente até pode fazer um teste antes para vocês aprenderem, não tem problema nenhum. Mas não precisa ser mais uma preocupação para vocês. Eu posso tranquilamente fazer isso, tá? E aí, acabou de falar? Próximo. Eu puxo o próximo slide, tá? Então, vocês só ficam com a função de falar, que é a apresentação. Bem, alguém contra a ideia? Já várias pessoas se posicionaram a favor. Alguém está contra a ideia? Já adianto que alguma apresentação vai ter que ter, tá? Dizer não quero apresentar não dá, gente. A gente vai ter que se apresentar de alguma maneira. Ana Júlia, eu gostaria muito de fazer um teste, vou conversar com o meu grupo. Beleza, Ana, sem problema nenhum. Se algum grupo quiser ser autônomo, não tem problema nenhum. Tá? A gente pode, inclusive, marcar entre nós e testar, para vocês verem como é que faz, fazer a pré-banca, como a gente fazia, não era pré-banca, pré-apresentação, como a gente fazia, sem problemas, tá? Isso vai acontecer na primeira semana, a apresentação vai acontecer na primeira semana de outubro, gente. Eles querem antecipar bastante para que haja tempo de consertar qualquer problema. Nós já estamos trabalhando mais ou menos com essa data, tá? Então, para nós, não vai ter nenhum grande mudança de calendário, tá? Eu não sei como é que estão os outros cursos, não me apego aos outros cursos, foco somente no secretariado, mas a gente já trabalhava com uma ideia de outubro. Eu estou sem meu calendário aqui agora. Eu só tenho a impressão que até alguma colega chamou a atenção que a minha data final era algo em torno de 15 de outubro. Acho que era meio de outubro a minha data final, tá? E vai ter que ser na primeira semana de outubro, tá? É o único detalhe. Tá? A gente vai ter que acertar nosso calendário em uma semana. Mas é tranquilo. Eu acho que alguns trabalhos
já estão muito próximos de estarem prontos. Então, a gente deve ter trabalhos, inclusive, prontos antes do final de setembro, tá? Esses trabalhos estando prontos, e aí, o que a gente... Já que a gente está gravando, a gente já aproveita e já combina isso. Esses trabalhos estando prontos, fala assim, olha, teu artigo está pronto, tá? A gente já coloca a capa, coloca lá o começo e o fim. Falei para vocês que isso eu vou ajudar vocês. Então, o texto estando pronto, eu vou colocar os pré-textuais, os pós-textuais, o modelo, mando para vocês e vocês só preenchem, só trocam os dados. E aí, a gente vai para a segunda parte, que é gravar. Então, que é gravar, né? Que é treinar a apresentação. Então, se a gente tem tempo, os grupos que já estão com o trabalho, o artigo bem adiantado, e tem vários que estão, terminou, falar, professora, vamos fazer na quinta-feira, sei lá que horas, vamos fazer um teste? Vamos. E a gente entra, todo mundo ao vivo, e vocês testam, tá? Inclusive para testar microfone, essas coisas, quem usa celular, como é que funciona, e a gente usa para fazer só teste. Eu acho super válido, Ana. Acho super válido, sim, tá? Porque tem esses detalhes, microfone, como é que fala, o quanto fica nervoso, sempre dá uma quebradinha, tá? Então, vai terminando, já entra na próxima etapa. Eu não vou precisar ter todo mundo junto para todo mundo. Essa é a vantagem do virtual, porque no presencial eu sou obrigado a ter esse start. Agora, no virtual, não. Quem for terminando, já passa para a próxima etapa. E aí eu posso, inclusive, conversar com o Maurício, para ver se a gente consegue uma autorização para tentar fazer isso em outros horários, tá? Nesse momento, eu estou aqui porque eu tenho que seguir meu horário de calendário. E tá muito complicado para mim esse negócio de seguir horário. Por exemplo, a questão de corrigir os trabalhos de vocês. Não adianta, né? Então, eu posso, inclusive, conversar com ele e falar assim, pô, não dá para ser mais flexível na questão de horário, para a gente poder, quando marca, não dá para marcar 15 minutos, tá? É um microfone que não funciona e vamos tentar fazer a pessoa fazer o microfone funcionar para, de fato, aquela apresentação ter sentido, né? Aquela pré-apresentação ter sentido. Mas eu acho que a gente consegue, sim. O Maurício é super parceiro, ele realmente, toda vez que eu peço alguma coisa, ele corre atrás para a gente conseguir, então acho que não vamos ter problema com relação a isso, não. Júlia. E aquela data que te falei, lembra? Então, é essa mesmo, Júlia, que foi a Júlia que falou. Eu lembro que algum aluno tinha me falado, foi a Júlia. Foi a Júlia que atentou para essa data. A minha entrega final no calendário, no cronograma que eu tinha montado para vocês, era de 8 de outubro. Obrigada pela data, Júlia. Não consegui achar meu calendário, que normalmente fica aqui perto da minha mão. Eu tirei, porque olha, eu tirei isso aqui para não ficar saindo no vídeo e coloquei outro papel no lugar. Para não sair no vídeo, e era ali que ficava meu calendário, e ficava toda vez aqui nessa pontinha. Então, preciso, não sei onde é que foi parar meu calendário, mas vou achar. Obrigada, Júlia, era 8 de outubro. Então, ao invés da nossa data de artigo final ser 8 de outubro, agora vai ter que ser setembro, porque na primeira semana de outubro, dia 8 de outubro, tem que estar pronto até a apresentação, tá? Então, a nossa data de artigo final é setembro, é uma semana antes. Mas eu acho que não vai ter impacto nenhum, porque a gente está bem, bem, bem adiantado, tá? Gente, mais alguma perguntinha? Contem-me tudo. Perguntem-me tudo. Vocês nunca têm dúvida, gente? Eu falei, ou eu estou falando grego, e por isso vocês não estão entendendo nada. Aqui, vocês acham? Digam para mim, vocês acham que eu fico comprando lenço de papel? Não, eu comprei uma embalagem bonitinha, olha que embalagem bonitinha. E uso papel higiênico, claro. É muito mais barato. Não é? Lenço de papel é caro. Vocês acham que aqui eu fico jogando dinheiro pelo ralo? Não! A gente enxuga o nariz ao vivo. Olha que beleza. Faz tudo ao vivo. Beatriz perguntando. Qual data de setembro, professora? Eu estou meio confusa com isso. Vamos pegar no calendário. Nosso artigo terá que estar pronto na última quinta-feira de setembro, na última terça-feira de setembro. Deixa eu ver.
Na verdade, nosso artigo terá que estar pronto dia 29 de setembro. É uma semana antes, tá? Então, o artigo tem que estar finalizado 29 de setembro. E aí, a gente tem de 29 de setembro a... Tem esse restinho de semana já para apresentar e se livrar disso logo. Tá? Lembrando que a apresentação, não comecem a pensar numa mega apresentação, porque vocês vão ver o que eu estou fazendo agora. É bem isso que eu quero que vocês façam, tá? Mas, Bruna, para agenda o teu calendário aí, pelo jeito você é uma pessoa que gosta de agendar coisas como eu, então 29 de setembro é a data da entrega do nosso artigo final, tá? Vou até colocar aqui para mandar um aviso final para vocês. É uma terça-feira, que é dia da nossa aula. Tá? Mais alguma duvidazinha, gente? Eu vou voltar para a correção dos trabalhos. Não. Tá. Vou subir exatamente como subi da outra vez. Tem aquele relatório, que é o que dá suporte para aquela nota que eu atribuí naquela etapa. Só para vocês saberem, a escola, né? O Maurício e a direção, nosso diretor, está acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos. Então, inclusive, aqueles relatórios todos que eu tenho feito, tenho mandado com alguma periodicidade, tanto para o Maurício, quanto para orientação pedagógica, quanto para a nossa diretora, justamente para a gente mostrar e para a gente provar que os trabalhos estão saindo, sim, que vocês estão produzindo, sim, tá? Se tiver qualquer dúvida com relação àquilo que eu escrevo no relatóriozinho, aquelas coisinhas que eu comento, podem perguntar à vontade, tá, gente? Tento colocar isso numa linguagem bem tranquilinha. Vocês estão ouvindo? Ou vocês não conseguem ouvir? Sim. Ela está quase derrubando a porta. Eu tenho certeza que é a Branquinha. Meu Deus do céu. Porque a porta está fechada. Se alguém tiver qualquer dúvida com o relatório, manda pergunta, Nídia, tal coisa. Pode perguntar no grupo, não tem problema nenhum, gente. Lembrem que aquele grupinho é só nosso, ok? Só quem acompanha o texto ali somos nós, não é a classe inteira, tá? Cada espaço de grupo, a Stephanie também está ouvindo. Stephanie, Júlia, beleza, né? São minhas filhas de pelo. Então, vou mandar de novo para vocês meus comentários, tá? Vou mandar para vocês aquele relatóriozinho que chega na nota, tá? Que é a ideia de que vocês atenderam o que eu pedi naquela etapa, e vou mandar para vocês o relatório do plágio, tá? Que é super importante e que eu tenho, inclusive, posicionei nossa diretora, eu falei, não, nós não estamos fazendo o trabalho de pegar o artigo de alguém e escrever diferente. As meninas estão as meninas e o menino, tem um menino aqui, as meninas e os nossos alunos de secretariado estão construindo o artigo deles, tá? Então, é mérito de vocês. É uma coisa que a gente precisa, sim, reforçar, porque a construção é um texto de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, me escreva, tá bom? Gente, eu vou encerrar então, tá bom? Adorei ver vocês, adorei ver que vocês estão bem, estão todos aí. Continuamos animados, não temos tido evasão no terceiro de SEC, o que me deixa muito feliz, tá? Eu tenho conversado bastante com o Maurício, que a gente precisa entender que aprender não é somente decorar teorias e decorar coisas, tá? A gente aprende de diversas maneiras diferentes, tá? Então, a gente está aprendendo, sim. Essa ideia de ano perdido não deveria fazer parte da nossa cabeça, tá? A gente cria outras competências. Essa é a ideia. Tchau, Jennifer. Tchau, Stephanie, Júlia, Beatriz, todo mundo que conversou comigo nessa aula. As meninas que estão aqui me assistindo. Esqueci de gerar bem da lista de chamada. Ai, meu Deus do céu, que eu não achei ela até agora, mas vamos gerar a lista de chamada. Ok. Baixar lista de presença. Ela vai para algum lugar aí. Não sei para onde, mas ela vai. Mas não se preocupem, tá, gente? Os comentários de vocês ficam todos registrados, fica a participação. Relax. Mais alguém falou comigo.
Tchau, Gabriele! Tchau, gente. Grande beijo. Aguardem que na hora que eu terminar de corrigir todos os trabalhos, gente, eu posto um aviso para vocês não ficarem aí logados, ansiosos, tá bom? Assistam a aula de biologia tranquilo, tá bom? Grande beijo, gente. Tchauzinho. Encerrando a gravação.